Alô, tudo bem? Bom dia. Peron, você está aí? O pessoal tá me ouvindo? Muito obrigado. Bom, eu queria saber com o Peron se está tudo certo e se eu posso falar aqui um pouquinho, dar um comentário sobre o tema proposto, né, o Centenário de Cabral, e se for possível, a gente começa a falar aqui, a desenvolver o tema, e eu pedindo desculpas de involuntário atraso tecnológico, ok? Então, isso está um pouco fora do script, porque o combinado seria que todos vocês, super queridos e convidados nossos aqui, mas especialmente os alunos, né, do Peron. E eu não sei se eles vão poder assistir também, estão acompanhando, e como é que isso vai funcionar em termos do debate, né? Porque, a princípio, eu, em vez de falar, simplesmente eu iria dialogar, né, a partir de perguntas. Mas como isso, no momento, não está sendo possível, então vamos mudar aqui a estratégia, saudando tanta gente querida aí, Walter, o Ézio, espera aí, desculpa, que já passaram tantos aqui, e melhor então... Bom, Peron, como é que fazemos aqui? Eu faço o comentário, ok? Responde aí, escreve, para eu saber se podemos fazer assim. Eu comento a antologia que você preparou para os seus alunos, né? E a partir daí a gente desenvolve, ok? Bom dia, Carmen, Lenise, tanta gente aí, o Luiz Pimentel, o Humberto. Opa, se eu for nomear tanta gente querida aqui, vai acabar o nosso tempo. Bom, então, nesse rápido comentário, que eu vou até improvisar aqui, em função de um modelo inicial não ter funcionado muito bem, eu reparei que o Peron preparou, trabalhou com seus alunos, né, uma pequena antologia de textos, de poemas de João Cabral,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 textos, rigorosamente. E são os seguintes: Tecendo Amanhã, que todo mundo conhece, né? Catar Feijão, Graciliano Ramos, Imitação da Água, O Engenheiro, Uma Evocação do Recife, O Cão Sem Plumas, O Capibaribe e a Leitura e a Fábula de Anfion. Muito bem, vamos ver aqui. O Peron pediu a solicitação. Já aceitei, Peron. Tá certo? Confirme aí se está tudo certo, porque retornei aqui na Nas página. indicações. Agora. Agora, certo? Pronto. Pronto. Estamos nós dois aí, ó, finalmente, né? E essas pessoas que... Pronto, Sequinho. Tudo bem? Olha, essas pessoas, eu sou meio neófito aqui, essas pessoas cujos rostos aparecem aqui no cantinho, né, na lateral esquerda, são pessoas que já estão assistindo. Eu não preciso fazer nenhum mecanismo aqui, né? Isso, não, elas estão assistindo. Elas vão entrar normalmente. Perfeito. Agora, Sequinho, eu acho que você precisa baixar um pouquinho a tela, porque a gente está vendo você do pescoço até a cintura. Peraí, deixa eu ver aqui, porque eu estou no... Sobe um pouquinho. Peraí, deixa eu ver aqui. Melhor assim? Não, tem que subir um pouquinho mais. Acho que você consegue se enxergar, inclusive. Não, eu estou me enxergando muito bem aqui. Aqui na divisão, eu não sei como é que o público está percebendo. As pessoas poderiam... Eu estou aparecendo aqui, digamos, aqui do peito para cima. Tá? Estou vendo só o sim. seu rosto. Você está vendo meu rosto. Eu estou vendo o seu tórax. Exatamente, meu rosto e os livros aqui em cima. Não, eu estou vendo o seu tórax apenas. Sequinho está cortado, ó, o pessoal está dizendo aqui, ó. Não aparece o rosto? Meu Deus. Agora, isso, perfeito. Agora? Tá certo, agora para mim... Perfeito, agora sim, agora vai. Peraí, mas agora é curioso, porque eu apareço aqui só do nariz para cima. Mas se para vocês tá bom, a gente vai ficar assim, tá? Deixa eu tentar botar um peso. Pronto, tá aqui, ótimo. Espera aí, engraçado como a câmera, Ok, as imagens enganam, né? Então eu estou aparecendo aí? Agora estou aparecendo legal agora? Perfeitamente, agora tá ótimo. Tá aparecendo você e seus livros então, aí por trás. Eu vou falar vendo a minha própria testa, né? É a única coisa que eu estou enxergando aqui. Bom, mas tudo bem. Mas eu estou vendo que o cabelo está bem branco mesmo. Agora, então, eu tinha comentado, Peron, que eu poderia começar fazendo, apesar da nossa ideia inicial, né, ter sido entrar logo no diálogo, eu não sei se vai ser possível, se vai ser fácil, com que os nossos convidados também participem, seja com imagens, né, com vídeo, ou eventualmente com perguntas. Se eles não puderem entrar diretamente ao vídeo, que seria melhor, né, para ver a pessoa, aí eu pediria que você se encarregasse aí de anotar algumas questões que fossem surgindo, para que depois que eu fizer uma apresentação inicial, você repassasse as perguntas para mim, para eu não ter que ficar dividido ao mesmo tempo acompanhando as perguntas e o meu roteiro. Então, essa de acompanhar perguntas... Pronto, deixa eu só... Caso Andréia, para você. Tá, então, vamos lá? Pode ser? Pronto. Você fica Vamos lá, vendo Sequinho. aí Deixa eu só fazer uma apresentação. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Deixa eu só fazer uma apresentação para o público do... Pronto. É que esse evento é um evento organizado pelo o São João do Colégio de Aplicação, que coincide aqui com uma atividade que a gente já queria desenvolver sobre o centenário de João Cabral, né? E, enfim, então, no final das contas, é uma atividade do CAP,
E isso é o resultado, eu estou aqui aparecendo, mas na verdade o trabalho foi coletivo, o trabalho foi em equipe. E eu queria já mencionar aqui os colegas, né, o professor Rosenberg Nascimento, né, todos de língua portuguesa, que eu vou mencionar aqui, a professora Cristina Almeida, a professora Adriana Rosa, a professora Ana Lúcia, que colaboraram aqui na organização desse roteiro que eu enviei para você, e que você está com ele aí em mãos, né? Então, eu queria fazer uma apresentação do nosso querido convidado. Eu estou aqui com uma lista, me permita, por favor. Eu vou tentar ser breve para fazer jus à memória do nosso Cabral, tá certo? Bom, o Antônio Carlos Sequim é o 7º ocupante da cadeira 19 da Academia Brasileira de Letras, doutor em Letras pela UFRJ, pela Federal do Rio de Janeiro, professor de Literatura Brasileira das universidades de Bordeaux, Roma, Rennes, Mérida, Paris III, Sorbonne Nouvelle, e da Faculdade de Letras da UFRJ. Ele se tornou professor emérito da UFRJ em 2013. O interessante é o seguinte, que eu procurei fazer um sumo aqui, porque o currículo é extensíssimo, né? Se vocês tiverem os nossos convidados, o público que está assistindo aqui, que tiver a curiosidade, vão lá no site da ABL, vocês vão ter acesso a esse currículo completo, né? Mas eu trouxe aqui algumas coisas. 16 prêmios nacionais, né? E destaca-se o primeiro lugar em categoria ensaio do Instituto Nacional do Livro, de 83, prêmio Silvio Romero da ABL, em 85, ambos para João Cabral, A Poesia do Menos. Certo? Estou trazendo aqui, eu estou fazendo essa apresentação, Sequim, para que o público do CAP tenha uma maior intimidade com o convidado, né? Prêmio Alfonso de Guimarães da Fundação Biblioteca Nacional, Prêmio de Poesia da ABL, Prêmio Nacional Pen Clube do Brasil, atribuídos a todos os ventos, esse belo livro de poemas que temos aqui, né? É uma coletânea, né, Sequim, de toda da sua poesia, né, que passa por área de estação, elementos e tal. Bom, eu trouxe aqui os principais. São muitos, são vários, mas aí eu procurei fazer uma síntese de alguns livros do Sequim. Para mim são livros de referência. Esse que eu já mostrei, João Cabral, Poesia do Menos, é um livro de referência do estudo de poesia, não só de poesia de Cabral, de poesia. E não coloco poesia brasileira, de poesia sem nenhum adjetivo. Poesia e Desordem, um livro de ensaios também, pela Top Books, de 96. A novela Movimento, não estou com ela aqui em mãos. O livro Todos os Ventos, que eu mostrei a vocês. Esse livro aqui, Memórias de um Leitor de Poesia, esse daqui é extremamente saboroso ler esse livro. Ele é de 2010, pela Top Books e pela ABL, tá? E o João Cabral, Uma Fala Só Lâmina, que é uma ampliação A Poesia do Menos. Esse livro, inclusive, né, Sequim, vai receber uma reedição pela CEP. A pandemia acabou atrasando o calendário aí, mas ele está na prensa aí para sair. E o Sequim tem um recente, que é o Desde 2017 na edição brasileira e 2018 na edição portuguesa. Eu tenho ele aqui para mostrar ao nosso público, eu tenho ele digital aqui. A capinha. Está aqui, gente. Essa é a edição portuguesa, tá certo? Bom, então, o Sequim, essa dedicação ao ensino de literatura, à poesia, às letras de maneira geral e à educação, fez com que o Godofredo de Oliveira Neto e a Maria Lúcia Faria organizassem esse belo exemplar aqui, Sequim, Uma Vida em Letras. É uma justíssima homenagem ao trabalho do nosso querido Sequim, certo? Como eu falei, o Sequim, além de crítico literário, ele é poeta. Então, eu queria iniciar aqui, ou melhor dizendo, fazer o epílogo dessa apresentação com um poema considerável, né? Um poema do Sequim. Aí a gente entra no nosso João Cabral. Mas é interessante que aqui tem um eco, embora a poesia de Sequim seja
consideravelmente distinta da poesia do Cabral, mas aqui a gente ouve algumas coisas do próprio Cabral, né? Poema para 2003. Esse poema foi escrito em 1º de janeiro de 2003 e eu acho esse poema extremamente bonito e melancólico, né? Vou ler para vocês, para que a gente possa ingressar na nossa conversa propriamente dita. Isso tudo é a apresentação do nosso honrado convidado, tá, gente? Poema para 2003. Vai, ano velho, leva em teu bojo o despojo do que foi embora, mas que a cinza do sonho desfeito adube de vida o que é morto e transforme o jamais em agora. Teu corpo, já bem maduro, sustenta o tempo que virá depois. Em ti, revejo o avesso do futuro, recém-antigo 2002. Canta um galo, mínimo e absoluto, canta um galo na noite estrelada. De seu bico não brota apenas a voz do dia, mas a dor de perder a madrugada. Fluímos no tufão de pasmo e gozo, sentindo que o passado é um destino, pois brilha sobre a morte e os precipícios uma luz do que em nós ainda é menino. Saudemos então, de novo, e mesmo assim pela primeira vez. Nós te sabemos e desconhecemos, ó velho amigo 2003. Enfim, e isso tanto tempo depois alcança, por uma certa nostalgia, um certo status de universalidade, de imortalidade. O nosso Sequim tem essa veia poética que acaba entrando na sua veia crítica, na sua veia ensaística, como a gente sabe, a gente que conhece a obra dele. E a gente vai perceber isso na própria fala do Sequim agora, né, a partir de questões que os estudantes acabaram desenvolvendo. A gente trabalhou o João Cabral e eles ficaram muito curiosos, algumas perguntas muito inquietantes, o João Cabral lhe inquieta. Então, os estudantes elaboraram algumas perguntas, a gente fez uma síntese das perguntas, né? E, Sequim, eu queria saber de você se você prefere fazer um prólogo, fazer uma espécie de comentário inicial sobre o João Cabral, né? E aí a gente entra nas perguntas propriamente ditas. Pode ser assim? Sim, perfeitamente. Viu? Muito obrigado pela generosa apresentação, pela escolha desse poema, que é bastante discreto no conjunto da minha produção, né? Mas até involuntariamente acaba fazendo um contraponto, porque nós temos todos os galos do Tecendo Amanhã, e nesse simples poema temos um galinho só, né? Que ele canta. Ele é mínimo, mas é absoluto também, né? Quando ele canta, ele pensa que está criando o mundo como o galo do Ferreira Goulart também, né? Ele está empolado ali, puxando. Aliás, eu estou muito convencido, né? Acreditando na ciência, que é o galo que traz amanhã, né? Quer dizer, o galo precisa cantar para que amanhã nasça. Isso até gerou um outro galo na minha obra, que é o Galo Gago, que é um livro infantil, né? Isso, Que conta a história de um galo que consegue cacarejar e, por isso, o dia não consegue raiar. Mas essa aí é uma outra história. Antes de desenvolver aqui um pequeno comentário, meu amigo Joaquim Branco comunicou que a tela não está ideal, que uma imagem deveria aparecer ao lado da outra, a sua e a minha, e não uma em cima da outra. Eu confesso que eu não sei como alterar esse processo aqui de colocar imagens laterais em vez de imagens sobrepostas, tá? Se não tiver tão incômodo assim, eu não sei se eu retirando a sua nesse momento, isso interfere, ou se há um meio de colocar agora ao vivo o tempo todo as duas. Como é que fazemos? O que você acha? Eu acho, Sequim, que por conta do atraso inicial, a gente, claro que seria melhor lado a lado, mas aqui fica no formato, inclusive, de uma live de Instagram, né? Que justamente as imagens ficam superpostas. A gente poderia tentar em outra circunstância, mas nessa eu acho que bom. Vamos não é continuar assim, possível, então. né? Vamos continuar, então, tá certo. Eu vou fazer, então, um rápido comentário, como eu tinha já me referido, né? A seleção que você fez dos seus alunos, né? Porque eu achei que
é uma mini antologia, mas que acabou sendo muito expressiva do conjunto da poesia cabralina. Você inicia essa antologia com Tecendo Amanhã, que talvez seja o poema individual dele, sem falar de Morte e Vida Severina, que é um mosaico de textos, né? Talvez seja o poema mais conhecido dele, né? E a gente observa, como elemento particularmente interessante, o gerúndio no título, que não é muito comum, que é o Tecendo Amanhã, e isso denotando algo que para João Cabral é sempre muito grato, que é a ideia do processo, né? Algo que se conclui, algo que está sempre em movimento, que é traduzido pelo gerúndio. Esse poema, segundo o próprio poeta, demorou mais de 15 anos para ser feito, então ele ficou tecendo o poema esse tempo todo, né? O poema que estava tecendo amanhã. E até teve outro título, preliminarmente, que chamava As Laçadeiras do Sol. É curioso, mas eu acho que Tecendo Amanhã ficou mais enfático. E eu achei também muito feliz a escolha desse poema no pórtico da sua antologia, porque é um texto que se permite, como todo texto poético, né, várias leituras, mas especialmente a conjugação de dois fatores. Uma que é mais explícita, que é a preocupação social, não é mesmo? Então, o elogio do trabalho coletivo, a reescrita do velho ditado, uma andorinha só que não faz verão, né? E, aliás, o Cabral ele é perito em reescrever ditados, porque em Morte e Vida Severina, nós nos lembramos, né? A terra dada não se abre a boca, como a cavalo dado não se olham os dentes. Mas, para além dessa incursão social, eu também gostaria de enfatizar um outro tema que é muito caro a Cabral e que é um pouco menos óbvio, que é uma espécie de uma metalinguagem implícita. Porque quando ele diz que um galo sozinho não tece amanhã, e ele vai fazendo o poema ao mesmo tempo que o galo faz o dia, que os galos fazem o dia, né? Há toda uma relação, digamos, isomórfica, essa correspondência entre a construção do poema e a construção do dia. Portanto, é um exemplo do que eu chamaria da metalinguagem implícita de João Cabral, em que ele está falando do poema sem nomeá-lo especificamente. Uma palavra sozinha não tece um poema. Então ela vai se lançar para outra, que a lança outra, até que todas elas reunidas formem o texto, assim como todos os galos reunidos vão formar amanhã. O segundo poema, Catar Feijão... Sequim, eu só queria fazer um comentário em relação ao Tecendo Amanhã, que se um galo sozinho não tece amanhã, é interessante que, e aí você faz essa aproximação com a linguagem, né? Que também um galo sozinho não destece, né? Da mesma forma que uma palavra ausente não destece o poema. Aí o João Cabral é craque em jogar elipses, por exemplo, aqui no Tecendo Amanhã, as elipses vão aparecendo, a gente vai supondo. A ausência dessas palavras não destece o poema também. Não destece o amanhã, como ele sozinho também não tece. É verdade, e até algumas pessoas ficam assustadas. Peraí, está faltando palavra aqui, né? Quando ele diz de um que apanha esse grito que ele e o lance a outro, de um que apanha esse grito que ele antes e o lance a outro. E a minha ideia é essa, a minha leitura, né? É que uma palavra vai pegando a outra antes que ela caia no chão. Então não deixa o discurso bater, porque se cair no chão, nós vamos ter a escuridão. Né? É preciso que essa palavra ilumine, que essa palavra cintile. E esse movimento que é muito delicado, né? De uma palavra que passa para outra, que passa para outra, e vão se tecendo desde uma teia tênue, porque Cabral também sempre trabalha com a ideia, digamos, da sutileza e de alguma coisa que vai se incorporar uma vez, é aquilo que se vai tecendo no emaranhado da própria linguagem. E que os galos fazem o dia e o poeta faz o texto, né? Nós passamos para o catar feijão.
E aí há uma quebra de expectativa dupla. Primeiro porque pouca gente poderia supor que catar feijão tivesse alguma coisa com escrever, não é? Quer dizer, João Cabral procura essas aproximações absolutamente inéditas para caracterizar o ofício da escrita. E se pouca gente associaria o catar feijão ao escrever, menos gente ainda associaria a escrita não ao feijão, mas à pedra. Aquilo que empedra o fluxo, né? Aquilo que empedra a continuidade macia e tranquila. E Cabral é enfático nesse ponto, né? Que enquanto para o catar feijão a pedra tradicional, culinário, a pedra é aquilo que se descarta, no catar feijão da poesia, a pedra é aquilo que se mantém, porque ela vai obstruir essa fluência excessiva que, com alguma malícia ou maldade, né, João Cabral atribui à prosa. Eu creio que João Cabral considera a prosa e um tipo de poesia de caráter anestésico. E essas pedras que ele coloca, não no meio do caminho, como Drummond, mas no meio do poema, como o catar feijão. E já que falamos em pedra, por analogia aqui, vamos também recordar que João Cabral, em 1968, publica a primeira e a consagradora edição de suas poesias reunidas. E nessas poesias reunidas da editora Sabiá, em 68, o primeiro livro se chama Pedra do Sono, de 42. E o último, de 66, se chama A Educação pela Pedra. Mais uma divergência de Drummond, porque o Cabral colocou a pedra no começo e no fim do caminho, e não no meio, como Drummond preferiu fazer. Também sobre catar feijão, isso me recorda, a partir desse título, né, algo que é muito peculiar em João Cabral, que é a associação do ato de criar, de fazer o poema, a ofícios manuais. Voluntariamente ele procura dissociar a criação poética dessa esfera do incognoscível, do impalpável, daquilo que é dado pelas musas quando elas querem, né? E um minutinho aqui, já houve... pronto. Vamos lá. O Peron tinha sido desconectado, não sei porquê. Agora, né? Bom, então, ele vai associar o escritor a vários ofícios manuais. Não só o pescador, né? O pescador. Como é que vamos juntar o pescador ao poeta? Porque ele fala que há várias maneiras de pescar. Tem aquele pescador, poeta, preguiçoso, que lança a rede ao mar e espera qualquer peixe entrar ali dentro. Há outro pescador que vai caçar o peixe quase manualmente, né, em instâncias ribeirinhas. Também vai aproximar o poeta do toureiro e vai aproximar também do ferreiro. Reparem só, né, isso tudo, não há, a meu ver, uma diminuição do papel do criador, mas há um elogio do papel do trabalhador. O trabalhador manual. Que faz o seu produto, né? Faz o seu produto e é tão digno naquilo que ele faz como o poeta que faz o seu produto de linguagem. O texto seguinte na sua antologia é o Graciliano Ramos, né? Outra vez aí nós temos essa junção que já vimos em Tecendo Amanhã, e que não é muito fácil de ser feita, de um texto que é simultaneamente político e metalinguístico. João Cabral fala do estilo de Graciliano, mas, ao mesmo tempo, aponta para a terrível realidade retratada, né, da miséria dos textos de Graciliano. E eu notei, você me permite uma finíssima correção, acho que é muito usual em todos aqueles que transcrevem esse texto, é que, por incrível que pareça, esse famosíssimo poema não se chama Graciliano Ramos, simplesmente. Ele se chama
Graciliano Ramos, 2 pontos. É um 2 caso pontos. único. 2 pontos. Porque, para não haver Isso. dúvida, que nesse texto ele é porta-voz da voz de Graciliano. Eu acho fundamental a inclusão desses pontos, né, para mostrar como João Cabral Isso. quer se recolher ali e deixar a fala de Graciliano ecoar com toda a sua contundência. Isso é bem Agora, interessante. Sequim, desculpe, na ficha saiu sem os 2 pontos, foi? Eu acho que isso aí é uma grande parte do charme do poema, é a presença desses 2 pontos. Porque, por exemplo, aqui no meu roteirozinho, tem. Cadê? Ah, tá aqui. Graciliano Ramos, 2 pontos. Porque justamente ele assume a persona do Graciliano, né? Sem esses 2 pontos, claro, esse sentido se perde. Se perde. Aí na ficha que eu recebi estava sem os 2 pontos, por isso que eu Sem os 2 observei aqui. Tá. E também, outro tópico digno de ênfase é que, com essa homenagem, Graciliano Ramos penetra num panteão onde entram muito poucos escritores. João Cabral não era especialmente, digamos, um cultor de autores de literatura brasileira, e eu creio que ele fazia isso um pouco diplomaticamente, com medo de citar um e não citar outro, elogiar um e não elogiar outro, nesse lado, digamos, do Itamaraty que ele possuía, de não ferir milindres. Seja como for, a presença de autores de outras nacionalidades, né, e de outros artistas em geral, não apenas de escritores, é muito mais frequente em João Cabral do que propriamente o endosso de autores brasileiros, salvo a figura magnânima, primordial do seu grande ídolo, o pernambucano Joaquim Cardoso. Sobre ele, Joaquim Cardoso, João Cabral escreveu pelo menos uma meia dúzia de poemas. O texto seguinte, que você escolheu, Imitação da Água... Sequim, é interessante como ele faz uma citação sutil aí, meio implícita, da questão da janta baianada, né? É horrível, né? Porque quando ele pega um lance de 30, esse é um dos versos mais venenosos do João Cabral, né? Porque, exatamente. A troco do nada, nesse poema, Graciliano Ramos vai criticar essa crosta, né? Esse resto de janta abaianada. Quando você sabe que que Graciliano é da geração de 30 e houve um outro grande ficcionista baiano, sucesso internacional, da geração de 30, isso. Fica evidente aí a alusão, e ainda mais porque esse grande ficcionista baiano, ele é, digamos, um mestre em colocar receitas culinárias em seus romances. Ainda por cima, né? Então, se alguém tem uma dúvida, qual é o romancista baiano, né, da geração de 30, que gosta de canela, gosta de dendê, gosta de azeite, e coloca isso nos livros. Cartas para a redação. Né? É um mistério muito grande. Eu acho que descobrir quem ele está espetando aí. Né? Aliás, ele gostava de dar umas espetadas. Eu lembro que ele dizia, como dizem os sociólogos do lugar. Né? Ele, de vez em quando, tem esses venenos. Ele é primo do Gilberto Freire, né? E aí, ironizando, ele diz, cada mucambo se torna um modelo exemplar, assim, né? Que tanto elogiam os sociólogos do lugar. Ele ironiza os sociólogos que vê beleza no mucambo, né? Que vê alguma coisa assim, digamos, exótica, pitoresca e bonita até. Ele também vai espetar, de modo sutil, o outro primo. Aliás, é difícil saber de quem ele não é primo, né? Porque ele Manuel Bandeira. É genealógico, e para mim, qualquer pessoa de Pernambuco que eu citasse, é meu primo, né? E conseguia descobrir um parentesco que fosse ali como tataravô dele,
o cunhado do sobrinho, do primo, do vizinho, mas um parentesco ele conseguia formular. Essa ideia de pertencimento. Pensou em escrever um livro, né, um desses projetos realizados, que se chamaria Memórias Prévias de Jerônimo de Albuquerque, porque ele dizia que esse Albuquerque era conhecido como o Adão pernambucano, aquele que fecundou todas as suas parceiras, né? E a partir daí a história da humanidade pernambucana se estabeleceu graças à função, digamos, procriadora desse Adão pernambucano, que era o Jerônimo de Albuquerque, e que teria sido objeto de um livro, Memórias Prévias, de Jerônimo de Albuquerque. Pena que ele não escreveu, porque esse projeto foi uma obsessão dele a vida inteira, né? Jerônimo de Albuquerque ia ter uma antevisão da história de Pernambuco e narraria todo o futuro, a história do futuro, a partir de sua própria época. O poema seguinte, Imitação da Água. É interessante, né? Porque até 1959, Cabral não havia escrito um único poema com a temática feminina. E, de repente, em Quaderno, surgem vários poemas com o tema feminino. Como é um poeta mais de memória do que de imaginação, eu não concordo com isso, né? Mas ele diz, não, eu só consigo falar sobre aquilo que eu vi, eu só consigo falar sobre aquilo que eu testemunhei. A gente pode vincular a eclosão do feminino em João Cabral com a sua ida a Andaluzia, né? A Sevilha, onde ele se extasiou com as bailadoras do Flamengo, as bailadoras andaluzas. E aí, sempre com muita discrição, ele não nomeia nenhuma, não nomeia ninguém, né? Começa a surgir vários poemas de temática, eu diria, erótica, não exatamente erótica. Não, ficou faltando um gancho na questão anterior, quando falava das espetadelas de João Cabral, e eu comecei a falar do primo Manuel Bandeira, né? Só para não deixar aquilo assim solto, João Cabral dedicou a educação pela pedra aos 80 anos do Manuel Bandeira, mas dedicou com a seguinte cláusula: a Manuel Bandeira, essa antilira pelos seus 80 anos. Então, para espetáculo, né? Você, Bandeira, você faz a lira, né? Você é um lírio. Deixa a antilira aqui, porque digamos, essa antilira é o meu próprio território. Bom, voltando agora para a imitação da água, primeiro que a gente constata é que João Cabral, falando da mulher, vai ter uma dimensão erótica na linguagem, mas nunca vai ter uma dimensão lírica. Ele não sabia como tratar o tema feminino devido ao horror que desenvolveu, com toda razão, ao lugar comum, mas ele era atraído. Ele queria, por que também não falar da mulher? Pela qual ele optou foi essa deriva de falar da mulher como um objeto, como um corpo, como algo que se presta à fruição dele. Mas uma fruição que eu diria de um voyeur, né, de um voyeur. Ele transfere para digamos, o tesão, né, o interesse, a atração pelo corpo feminino, o mesmo olhar de plasticidade que ele confere aos objetos do mundo, né? Então, não é para dizer que é uma mulher objeto ou diminuir a mulher. Ao contrário, é colocá-la num patamar digno da mesma celebração sensorial que ele dedica às belas coisas da vida. E se você observar bem, praticamente todos os poemas dessa linha feminina de João Cabral vão mostrar alguém vendo uma outra pessoa, mesmo sem nenhum envolvimento tátil. Praticamente o envolvimento, a relação, ela é visual. Eu até costumo brincar dizendo que o único poema que eu conheço, né, em que Cabral desenvolve, digamos, uma relação que chegam às chamadas vias de fato, que é um poema intitulado História Natural, esse é tão abstrato que as pessoas nem percebem que se trata de uma relação sexual ali dentro.
enquanto nos outros, né, em que não há essa relação, aí a carga erótica das imagens é extraordinária, como a imitação da água, paisagem pelo telefone, né, e Lindo. tantos outros lindos poemas, É, e numa deriva realmente totalmente pessoal, né? A mulher como contemplação, como objeto de prazer, mas também absolutamente fora das contingências. Você não sabe o nome, não sabe a profissão, não sabe se aquilo aconteceu ou não, né? Essa linha, novamente, digamos, da discreção diplomática do nosso poeta. e Pois, aqui me permita, eu fico lembrando, você falou paisagem pelo telefone, como ele consegue, assim como a imagem que ele faz da bailarina feita de borracha e pássaro, não é? Sempre uma imagem plástica muito marcante, fica realmente grudada na retina, né? E lá no Paisagem pelo Telefone ele diz: tu só de teu banho vestida, que coisa bonita, né? E onde imitação da estava de água todo também, só de teu banho vestida, né? só de teu banho vestida, isso. E aí Isso é no uma imitação da água, a imagem da mulher de flanco que vai virando, como a onda vai quebrando e como a onda, pálpebra vai caindo sobre a pupila. Quer dizer, uma imagem tripla, né? Ele vai fazendo esse exatamente. acúmulo imagético, é muito interessante na É poesia como uma cabralina onda isso. sucede a outra, né? Uma imagem vai se acoplando a outra, né? Até Isso. desmanchar, digamos, no território do poema. Para não citar também a É, mulher e a casa. Uma maravilha, né? Ele começa a fazer lindo. todas as imagens eróticas pela comparação da arquitetura feminina, né? O desejo de conhecê-la por Isso. dentro, né? De percorrer Por os dentro. meandros. É um dado muito curioso que ele coloca todo o erotismo não na mulher em si, mas no elemento com o qual ela é comparada, né? A casa é que se torna erótica, a onda é que se torna erótica. E assim, depois, por tabela, É, esse erotismo do comparante reflui para o é elemento transmissível. comparado. Né? E Estudos para uma Bailadora Andaluza, outra obra-prima, não Nossa. é mesmo? É um poema em que ele vai desviando a bailadora, estrofe após estrofe, e É, termina com imagem, o que também a gente tem que ressaltar, né, a originalidade das metáforas de João Cabral, porque se você pega, a priori, os dois elementos, o comparante e o comparado, você vai achar um absurdo. Não há relação entre um cão sem plumas e um rio. Depois que você lê o poema, você sai e uma convencido de que não fruta. tem nenhuma imagem melhor para dizer o rio do que o contemplou. Quando você É, começa a pensar que, em Estudo para uma Bailadora, ele vai comparar a mulher a uma espiga de milho, você vai achar que a mulher vai ficar ofendida. Ela tem que ser comparada a uma rosa, né? Tem que ser comparada a qualquer coisa que o chavão já fez com que ela fosse comparada. Mas no poema é espetacular. Realmente, é, a imagem que melhor representa a bailadora é a espiga de milho, no sentido que quando ela começa a cantar, ela, ela parece se despir da folhagem da sua roupa, como uma espiga de milho também pode ser debulhada aos poucos até restar a imagem ereta da espiga de um lado, equivalente à imagem ereta da bailadora do outro lado. Mesmo? é. Bom, E nessa do rio que você falou, lembra, ele ainda compara com a espada, ele sai fazendo um acúmulo, né, de imagens novamente. E essas exatamente. imagens inesperadas, aqui que ele compara com a espiga de milho, isso me lembra muito também os jogos frutais do Cabral, né? E eu lembro de uma vez Sim. que você comentou, é uma coisa inesperada. Imagine a pessoa ser comparada a uma graviola, alguma coisa desse tipo, né? É, isso porque aí ele faz uma paródia, né, altamente sofisticada e bem realizada de um procedimento completamente chavão na poesia, que são os jogos florais, em que a Isso, mulher é comparada a uma violeta, a uma margarida, a uma rosa. Ele vai comparar a manga, ao saputi, ao isso. cajá, né? Frutas nordestinas. Repare que ele diz, não, eu só tenho memória que ele conheceu essas frutas, mas tem uma extraordinária imaginação.
porque nunca ninguém tinha associado, né, a mulher a uns jogos frutais. E ele, quanto a esse poema, uma vez ele me confidenciou que ficou muito aborrecido quando recebeu uma tradução de uma antologia, né, para o espanhol, porque ele viu que a tradutora, no caso, transformou o que são jogos frutais no português em sucos frutais em espanhol. Então, tomou um suco de graviola, né, um suco de manga, né, e a ideia dos jogos frutais. Por isso é que ele confessava, olha, eu adoro ser traduzido para o holandês, né, para o árabe, né, porque aí eu curto, eu vejo ali o livro e eu não percebo as barbaridades que o tradutor fez. Mas tradução para inglês, francês, espanhol, italiano, isso causava assim, um mal-estar, uma dor terrível, né, no nosso poeta. Um engenheiro, também é um livro-chave, né, é um poema-chave de 45, porque é exatamente o livro, o poema que finaliza uma guinada de João Cabral, largando sua primeira fase de impregnação surrealista, de Pedra do Sono, de 42, e começando a assumir essa postura solar, que será a superfície, a partir de 1945. Né? É a guinada, é a virada fundamental do poeta. E, a propósito, até, eu tenho aqui uma primeira edição, que eu não sei se... Aqui eu não me vejo na câmera, eu só estou me vendo aqui do cabelo para cima, né? Mas estão vendo aí o livro, O Engenheiro? Sobe, só Consegue mais um ver? pouquinho, isso aqui, por favor. Mais um pouquinho. Agora Aqui, sim. né? Tá, Isso, então, essa isso. é a primeira edição do Engenheiro, e para vocês verem como o Cabral, além de dar espetadas alheias, também gostava de cultivar a autoironia, essa dedicatória é o seguinte: a fulano de tal, não vou dizer aqui o nome da pessoa, esta poesia da Idade da Pedra. Né? Porque aí ele faz uma dupla ironia, né? Como se fosse um objeto arqueológico da Idade da Pedra, Isso. e realmente é da Idade da Pedra, porque o livro anterior era a Pedra do Sono. Portanto, em duplo sentido, é um livro da Idade da Pedra. Uma evocação do Recife, você escolheu uma, né, entre tantas outras evocações, homenagens que ele faz, não só ao Recife, mas a Pernambuco como um todo. E você também, adiante, coloca o Capibaribe e a leitura. Então, o Capibaribe já na sua reta final, chegando, né, na propriedade dos pais de Dom Cabral, na Jaqueira. E é curioso, porque o Capibaribe e a leitura, ele compara o Capibaribe a um jornal. O Capibaribe parece que passava nos fundos da casa, da propriedade da família de Cabral de Melo. Né? E João Cabral, em vez de ficar na frente, vendo a paisagem urbana, ele ia para os fundos para ver o rio passar, como se fragmentos, restos, coisas que o rio trouxesse fossem notícias de jornal que ele estivesse lendo. E no outro poema, também em um contexto amigo, né, o Capibaribe era acompanhado por ele como se fosse um filme. É curioso, né? Ele senta ali e aí, sem parar, como se fosse uma película que fosse rodando, carregando toda a história da miséria, né, até chegar ao mar, e ele, um espectador disso, né, acompanhando o fluxo das águas. E é interessante, porque isso que pode parecer monótono para alguns, vai ser tremendamente, digamos, motivador ou excitante para João Cabral. Né? Eu, por exemplo, como homem urbano, eu me veria pouco à vontade, ficando 3 horas já no Rio passar. Né? Eu não teria essa sutileza, ou essa sensibilidade, né, de ver o filme, o Rio como filme, ou de lê-lo como um jornal.
Um outro dado idiosincrático de João Cabral é sobre paisagens, né? Isso é bem conhecido, é a sua indiferença à paisagem do Rio de Janeiro. No seu apartamento lá no Flamengo, eu tive a felicidade, a honra de frequentar várias vezes, né? Um apartamento de onde se deparava toda a Baía de Guanabara. E todas as vezes que eu lá fui, as cortinas estavam fechadas. Não gostava de ver o Pão de Açúcar, não gostava de ver o aterro do Flamengo. E ele me confidenciou, não, isso aqui eu acho muito feio, isso tem graça. Bonito mesmo, que eu gosto de ver a paisagem, é quando eu estava assim no alpendre e via o vento batendo no canavial. Portanto, para ele, um vento batendo no canavial era muito mais bonito do que a paisagem de Guanabara. Então, o vento fazia aquelas ondulações e ele até tem um poema famoso, né? O vento e o canavial no mar, o mar e o canavial, e outros que ele faz. Ele é muito fixado na imagem da cana-de-açúcar e na imagem plástica do avião. E também, nessa ideia Até do porque, jornal, Sequim, até porque de repente essa imagem da beleza carioca, né? Por uma imagem muito, eu acho particularmente muito bonita, mas é uma imagem já muito dada, é uma beleza dada, é uma beleza que se entrega e de repente a beleza é o do vento chavão, no né? canavial é algo que você vai buscar, né? Exatamente. É uma beleza, digamos, construída, né? Não é uma beleza que já está dada. E é por isso também que eu valorizo tanto João Cabral, ele conseguir injetar beleza pela forma a objetos, a situações ou a seres até então banidos da poesia. Qual é o poeta que tinha tido coragem de escrever um lindo poema sobre o ovo de galinha? Né? É. Qual é o poeta que tinha incluído na sua obra a palavra gasolina? São termos que a geração de 45 estigmatizava como termos não poéticos, que a poesia não poderia trabalhar com palavras sujas ou palavras impuras. Eu me lembro também de uma crítica de um homem que talvez tenha sido o criador da expressão geração de 45, ninguém mais fala dele, é o poeta Domingos Carvalho da Silva, né, que até foi o Papa, né? Ele e Pedro Eugênio da Silva Ramos foram os formuladores da estética da geração de 45, com manifestos, com revista de poesia, revista Orfeu, etc. E quando se deparou com o Cão Sem Plumas, o Domingos Carvalho fez um reparo, porque logo no começo diz a cidade é atravessada pelo rio como uma fruta por uma espada, né? Aí fala na palavra cachorro. E isso indignou o Domingos Carvalho da Silva, de jeito nenhum. No poema não É pode muito entrar cachorro, trivial. tem que entrar cão. Cão pode. Cachorro é vira-lata. Né? O cachorro tem que ficar do lado de fora do poema, latindo, querendo entrar, mas o poeta põe ali uma tranca, e não, no meu poema, cachorro não entra. Né? Cachorro, vou chamar a carrocinha para dar cabo desse cachorro. E eu É comento aqui interessante também, você eu já fazer falei, é interessante você fazer essa comparação do cachorro que está do lado de fora e não pode entrar no olha, um poema, lindo, porque eu lembro que você comenta, eu vou ter que atender aqui uma campainha insistente do tá porteiro, já certo, tá volto. bom. Bom, pessoal, já já a gente vai retomar aqui esse bate-papo maravilhoso com o Sequim. E tem umas perguntinhas aqui que os estudantes fizeram e a gente vai colocar para o Sequim elucidar, né, essas dúvidas que surgiram durante a leitura do João Cabral. Eu lembro que com o Sequim, a primeira palestra que eu assisti dele, eu já fiquei absolutamente sequestrado e aí fui. Eu me lembro, por exemplo, que o João Cabral eu tinha uma certa resistência ao João Cabral, né? Quando eu entrei na minha graduação e tal, o Cabral não era muito palatável para a minha sensibilidade daquele momento, né? De moleque de 17, 18 anos.
ele também é uma sensibilidade que a gente vai escavando, né? Eu estou comentando aqui, isso aqui, enquanto você deu uma saidinha, do quanto a percepção... Tem um livro aqui, está chegando. Eu vou pegar e já volto, tá? Tá bem. Então, é um poeta que também não se entrega, né? Não tem A gente, de repente, está muito habituado àquela poesia de uma musicalidade das vogais, e a musicalidade do João Cabral, por exemplo, é a musicalidade da consoante, né? Da pedra, de tudo isso. E aí é algo que se aprende, é uma educação, né? Eu acho que a educação pela pedra passa por isso também, né? A gente tem que se educar para entrar na poesia pétrea do próprio João Cabral, né? Que é uma poesia, como você quem estava dizendo, uma poesia da claridade, mas essa claridade ela é tão intensa, né? Há quem diga que o João Cabral ele é hermético, mas se a gente para mudar um pouco o raciocínio discursivo para um raciocínio poético na poesia da imagem, a poesia plástica, o João Cabral ele é claríssimo, ele não é hermético. Agora, é uma claridade tão intensa, uma clareza tão intensa, que chegam essas duas coisas, né? Tanto a claridade como a clareza, chegam a ofuscar. E aí, essa é a grande dificuldade que às vezes a gente encontra. Mas depois que a gente percebe como o Cabral vai construindo a sua poesia... Alô? Pronto. Pronto, vamos lá. A cada poema a gente vai agora simplesmente ampliando o repertório. Pode falar mais alto? Tá dando para ouvir? Não. Alô? Alô? Me ouve? O áudio ficou baixo, o seu áudio. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Alô, alô? Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Alguém pode dar uma resposta? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Tá bom, agora praticamente eu não estou te ouvindo. Eu não sei se as pessoas estão te ouvindo, porque você está quase inaudível para mim. Tá vocês estão me ouvindo? Tá certo. Ouvindo os dois sem problema. Que agora eu consigo te ouvir, viu? Eu já estou aqui no volume máximo, um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo. Aí você... quase não te mas ouço. não está me ouvindo. Bom, deixa eu prosseguir então naquela parte. Dá para ouvir agora? E depois... muito mal, mas... Enfim, vamos continuar aqui então, para terminar a antologia, e depois vamos tentar resolver essa questão do som, tá ok? Estamos falando, se não me engano, do Capibaribe e a leitura, não é isso? E não só o som ficou ruim, mas a sua própria imagem, Peron, agora ela está tipo quadriculada, viu? A imagem está ruim e o som está ruim aqui, os dois. Né? Agora, o pessoal está dizendo que está nos ouvindo. Quase inaudível. Mas o que importa é que os nossos espectadores estão ouvindo bem e estão te vendo bem também. Eu não sei, tá? Talvez eu tente reiniciar, mas vamos avançar aqui um pouquinho. Está me ouvindo, Sequinho? Você está me ouvindo agora, não? O que acontece aí, tá? Está me ouvindo agora? Não, é muito mais, é como se você estivesse assim, a 30 metros. Dá para eu perceber pela leitura labial. Então dá para ir levando, tá certo? Eu vou tirar você e você pede para entrar de novo, tá ok? Agora a sua imagem congelou. Está embaçada. Estão reclamando aqui que a imagem está ruim. Ó, eu vou fechar você e te chamo de novo. Pronto, Peron, peça para entrar de novo aí que a gente autoriza aqui. E aí retomamos a dupla participação, ok? Muito bem, então, falando do Capibaribe a leitura, além dessa ideia, né, do fluxo, alguma coisa que vai e uma paisagem inesperada, eu também vejo aqui um elogio da paciência, porque o rio é aquilo que flui, é aquilo que se desenvolve, não é um elemento estático.
E essa imagem da construção, da evolução ou da linha, está presente em toda a poesia de João Cabral, né? Vamos nos lembrar da psicologia da composição, em que ele compara a criação de um poema ao desenrolar de um novelo. E esse novelo tem que ser desenrolado com muita habilidade para evitar que a mão excessiva do poeta vá rompê-lo antes da hora. E essa imagem também do rio me recorda outro elemento que eu considero talvez um dos mais importantes na obra de João Cabral e que talvez não tenha sido ainda enfatizado como deveria, que é o fato de João Cabral ser um poeta da sintaxe. Não é o poeta do verso, da iluminação, mas o poeta de algo que vai se fazendo como o galo vai construindo o dia, pouco a pouco, como o pescador pacientemente espera ali o momento, né, em que o peixe vai ser capturado, e a ideia do fluxo, o fluxo contínuo, o fluxo regular que nós vemos no rio, que nós vemos no novelo e que não vemos, por exemplo, num mar bravio ou numa cachoeira, porque esses elementos líquidos indicariam a presença de uma força indomável, de uma força descontrolada. E o João Cabral vai querer sempre trabalhar com aquela força que possa ser administrada, que não derrube o poeta pela sua intensidade, mas também não deixe de convocá-lo pela sua míngua ou inexistência. A ideia do riacho, a ideia do filete, a ideia daquilo que lentamente aparece, e se você recuar aos Três Mal-Amados, né, ali você tem um personagem chamado Raimundo, que já é uma espécie de alter ego do que o João Cabral será a partir do Engenheiro. São 3 personagens em Os Três Mal-Amados. Um minutinho, vou botar o Peron. Peron, já... Alô, agora sim, estou ouvindo. Estou vendo perfeitamente, a imagem ficou melhor também. Pronto. Deu certo aquele recurso de uma saidinha rápida, né? Eu estava comentando dessas imagens, né? Desdobradas como um fio, né? E que chegam ao cabo. E citando os Três Mal-Amados. Na verdade, é considerado quase uma peça de teatro, mas são 3 monólogos. Joaquim, isso. Raimundo e João. Joaquim é o Cabral influenciado por Drummond. O João é o Cabral surrealista, ainda de Pedra do Sono. E o Raimundo já vai ser o Cabral do Engenheiro, né? Tanto que 2 anos depois dos Três Mal-Amados, ele publica O Engenheiro. Fábula de Anfion. O Cão Sem Plumas, também, né? Um trecho, isso aqui, eu acho uma obra-prima. Você estava falando sobre a água, não é isso? Sobre a presença da água. A água dominada. Isso. Que é a água da canalização, não é isso? Não é a água do volume, não é a água que vem das nuvens, mas que brota do solo, né? Exatamente, é bem observado. Não é a água de cima, é a água do chão, é a água do chão controlada, né? Porque não é a maré cheia, não é a tromba d'água em cima, né? E nem é a cachoeira, as cataratas, né? Ele não tem nenhum poema para as cataratas, porque como é que eu vou dominar uma força dessas, né? É a beleza observável. Eu acho interessante quando você diz a respeito disso, você diz que o Cabral tinha uma preocupação hidrossintática, né? É verdade. Eu acho que foi um neologismo, né, que eu criei, porque ele vai irrigando, né, os seus textos de água, né, mas essa água em sintaxe, porque um rio se conecta com outro rio se conecta com um terceiro, né, e como diz o Capibaribe e o Beberibe, se conectam para criar o Oceano Atlântico, né, essa história toda. Mas, enfim, quando João Cabral pega a imagem do rio em conexão com o outro, não só isso, evidentemente, nos associa à ideia de sintaxe, né? Como um galo que pega o outro e vai espraiando,
como neste poema, Evocação do Recife, ele fala das linhas de bonde que se espraiavam como garras ou como dedos na paisagem urbana do Recife. Por quê? E também uma mudança radical do olhar cabalino, uma novidade, é que ele não é o poeta da profundidade. Né? Ele não acredita no profundo, ele acredita no superficial. Mas o superficial pode ser o mundo inteiro. Quer dizer, porque é na superfície que as coisas se conectam, umas com as outras. Enquanto na profundidade, João Cabral achava que o poeta só se conectava com seus fantasmas. E esses fantasmas íntimos ou transcendentes teriam pouco interesse, segundo Cabral, para o leitor. Então, existe uma densidade que está na superfície. Tudo está ali, a cor da pele, né? Tudo está a cor do texto. Cabral já se satisfaz com o mundo que ele vê, sem precisar recorrer às suposições de um mundo subterrâneo ou de um mundo invisível lá de cima. Isso também é muito curioso em Cabral. Em sintomático disso, nós temos também as fábulas de anciãos, que é um conjunto de poemas, né? Teologia da composição, Cinciode E a fábula de Anfion? só tem um barulho, acho que o microfone aberto aí. O negócio do áudio. Seu áudio está ruim, esse aqui. Não. Agora, não ficou bom? Agora melhorou, agora melhorou. Que tal? Tá ótimo agora. Então, acho que você estava com... Alguém estava com o microfone aberto aí, antes da hora. Agora ficou bom, né? Não era daqui, Ficou não. bom. Agora estou ouvindo Agora bem. tá tranquilo. Você está falando bem também. Bom, então essa fábula de Anfion, que é dos anos 40, antecessora do Cão Sem Plumas, ele reescreve uma fábula grega, porque na fábula grega, que ele se baseou num texto também de Paul Valéry, né, Anfion toca a flauta, Tebas, que é uma cidade, se organiza porque as pedras se juntam para ouvir o canto, né? A melodia. Então, aquela visão que seria muito grata para a maioria dos poetas, o autor que cria o mundo. Né? Tudo está submetido à lei da poesia. E João Cabral perverte essa fábula, porque no final, quando a flauta soa, Tebas se ergue, né? Se constrói, e Anfion, em vez de celebrar, ele maldiz essa flauta. Ele termina o poema, o personagem, jogando a flauta aos peixes surdo-mudos do mar, para que essa flauta nunca mais ecoe, e se ecoe, não encontre ouvinte, porque é peixe surdo e mudo. Por que ele se desfaz da flauta? Não que ele negue a flauta como símbolo da criação da poesia, mas porque, neste poema, a flauta soou sem intervenção dele. Foi o acaso que fez soar a flauta. Ora, de que serve a flauta se ela não é dominada pelo flautista? Se é uma força estranha, se é uma força divina que a faz soar. Então, no ato de jogar fora a flauta, ele estava jogando fora o acaso, jogando fora a poesia que se faz a revelia do próprio autor. Então, a meu ver, essa é a liberdade, é se insurgir contra aquilo que não nasce do trabalho, aquilo que não nasce do esforço do poeta e que soa ali por qualquer acaso. Esse tipo de acaso ele rejeita. E aí, a partir dessa observação, para provocá-lo um pouco, eu perguntei para ele, quer dizer que se de repente, do nada, surge uma bela ideia na sua cabeça, você a descarta, porque veio do nada? Não, não. Nesse caso, eu sou cínico o bastante para aproveitar a ideia. Não vou desperdiçar, mesmo falando mal e a contragosto, eu incorporo aquilo com que o acaso me presenteia. E depois da fábula de Anfion, na sua antologia, para concluir aqui esse rápido panorama, você incluiu um texto de O Cão Sem Plumas.
E é um poema maravilhoso, eu considero um dos maiores poemas sociais da língua portuguesa, e tem uma história curiosa que já está contada aí, mas talvez os seus alunos não conheçam. Até antes, né, Gilcão, Sem Plumas, ele fazia um poema metalinguístico, às vezes um poema surrealista, um Queda do Sono, etc., né? Mas um poema onde não entrava a realidade social brasileira. E ele servindo na Europa, acho que estava em Londres, se não me engano, ele leu numa revista da embaixada que a expectativa de vida no Nordeste era menor do que a expectativa de vida na Índia. E isso foi um embate para ele. Nesse momento, ele estava também bastante associado a ideias de esquerda, né? Esse namoro dele com o comunismo, e sob o impacto dessa revelação de que os nordestinos viviam menos ainda do que os indianos, entrou na poesia dele a temática social. Mas repare, entrou com a mesma cautela e o mesmo critério de qualidade com que entrou a temática feminina. Porque tanto o tema amoroso como o tema social são, digamos, portas de entrada para facilidade, né? É muito fácil fazer um poema demagógico, né? É muito fácil fazer uma declaração de amor no poema, comparando a mulher ao lírio ou à rosa, né? Então, tudo isso, todo esse facilitário repugna João Cabral. Então, ele deixa entrar ali, mas com um crivo seletivo enorme, enorme, né? E essa poesia dele, O Cão Sem Plumas, digamos, sucedeu-se a fase da poesia intelectualista, chamamos assim, né, até psicologia da composição, e aí passou a ser um dos componentes básicos da obra de João Cabral. Eu diria que a sua pequena antologia... Pois não. Me chama a atenção esse comentário que você fez, né? Porque a poesia social do Cabral, ela nunca é ostensiva, né? Ela nunca é uma poesia panfletária, ela não é de novo, ela não é uma poesia que se entrega com facilidade por conta do adjetivo, né? Nesse caso, o adjetivo não elimina o substantivo, ele não está preocupado, para ele o substantivo ainda é imperativo, né? Então, parece que essa questão da denúncia social, ela é quase date. A gente está lá, né? Não, é exatamente. Primeiro a poesia e depois a social, né? Quer dizer, o adjetivo aí, ele, digamos, especifica a natureza da poesia, é secundário à consciência fazendo um poema. Sobre essa imprevisibilidade social de João Cabral, citar de novo, né, que ele vai pegar no amanhã que está nascendo, né, no meio dos galos, digamos, numa polarização entre o mal, o explorador, né? Do explorado e da bondade, todo esse maniqueísmo está fora. E, aliás, isso vai ao encontro que o Cabral, certa vez, falou comigo, né? Porque, olha, a social não virar poesia política ou poesia panfletária, ela não precisa nem aumentar a voz. Basta que ela dê donner a voz, que é o título, né, do poeta francês, e que ele ficar como a obra inteira. Ela tem que mostrar da frente aquela realidade. Em si, já é tão injusto, o poeta não precisa ver retoricamente justiça que centeia na própria descrição dos fatos que estão diante de si. E está com ruído aí, né? Muito bem esse ruído. Tá vendo? Carga aí. Ó, eu vou tentar... Melhorou agora?
Se melhorou é porque está aí. Eu creio que o som ficou límpido. Tá? Não, vocês estão... Espera aí. Um minuto. Alô? Alô? Estão me vendo? Alô? Alô? Pode dar o retorno? Oi, tá bom. E a imagem também? A imagem também? Ok, então o problema do som estava com o Peron, ok? Então, Peron, você pede para entrar, eu dou o ok aqui, e aí você... peraí, a imagem, peraí. Isso aqui é marinheiro de primeira viagem, peraí. A imagem eu acho que não está tão boa aqui não, peraí. Vamos ver. Bom, então para concluir aqui, tá? Para concluir, eu diria que nessa pequena antologia, o Peron conseguiu concentrar todas as principais facetas de João Cabral, a saber, a metalinguagem, seja implícita, como em Tecendo Amanhã, seja explícita, como em Catar Feijão e Fábula de Anfion. A outra faceta da poesia social não política ou partidária, mas social, O Cão Sem Plumas, poemas que juntam a metalinguagem ao social, Graciliano Ramos e Tecendo Amanhã, e a presença do Recife, de Pernambuco. Se eu fosse lamentar ausências... Peraí, deixa eu ver aqui. E agora, tudo bem? Estão vendo aí? Melhor? Peraí. É porque a imagem que aparece aqui para mim não é a que aparece aí. Agora está a imagem está visível? Está boa? Alguém pode dar um retorno? Peraí. Um minutinho, estamos quase terminando. Não vê? Está ouvindo bem, né? Ó, agora. Vem agora? Um pede para eu baixar a câmera, outro pede para eu subir. Espera aí. Assim, tá bom agora? Agora tudo bem? Ótimo. Então vamos continuar assim, tá? Então, para concluir, depois de elogiar bastante essa antologia, eu tenho que fazer um pequeno reparo. Não pelo que está nela, mas pelo que não está. Acredito que o Peron, numa versão definitiva ou mais completa, deveria incluir 2 tópicos. Um é de poemas sobre o sertão, especificamente. Tá? Olha, quem está reclamando da imagem, tem muita gente dizendo que está boa. Então, se alguém está vendo e outra pessoa não está vendo, agora o problema já deve ser na câmera aí de vocês que está captando, não da minha aqui, que está gerando a imagem, ok? Bom, então, uma primeira ausência, para completar, para tornar ainda mais substancial ou substanciosa a antologia, seria a de poemas não recifenses, porque já houve 2 até 3, mas de poemas sertanejos, ou pelo menos poemas do agreste ou de um sertão não necessariamente pernambucano. Mas aquilo de cuja ausência eu mais me ressinto é a Espanha. Vou perguntar ao Peron se ele não achava que a Espanha mereceria apenas, ao menos um poeminha nessa antologia. Com isso aí, por enquanto eu encerro a minha participação. Fico agradecido, né, pela presença de todos vocês aí, quase 70 pessoas nesse momento.
me senti muito feliz aqui de poder falar sobre esse poeta que me acompanha, ou eu a ele, há mais de 40 anos, e apenas lamento que, em nome aqui, lamento primeiro esses percalços técnicos, né, também, e causou um pequeno atraso. E lamento que, em função de eu ter proposto esse comentário da antologia, eu não pude acompanhar as questões. Vez por outra eu vi a questão espetacular aqui e eu estava esperando que o Peron pudesse, quem sabe, tomar conta disso, anotar as perguntas. Se houver tempo e interesse de vocês, eu estou pronto aqui para respondê-las. E se não houver possibilidade, por uma razão ou por outra, também eu me predisponho a falar sobre elas, vocês mandando para o meu Facebook pessoal, o meu e-mail, a questão que vocês quiseram formular. Mas, por mim, eu respondo a todas, desde que eu consiga ter acesso a elas e desde que o Peron me ajude nessa tarefa. Tá? Então, eu estou aqui aguardando que o Peron queira participar. Obrigado aqui pelas manifestações, Paulo Pereira, Luiz Neto, Rodolfo, tá? Alguém que está estudando o Quaderna, claro que eu respondo, a seleção, a Ana Lúcia, poxa, muito obrigado por todos esses comentários. Agora, o Peron tem que pedir para entrar para eu poder chamá-lo. Foi assim que funcionou. Então eu peço ao Peron para fazer o pedido para eu incluí-lo aqui de novo na participação, nessa live. Estou aqui agradecendo tudo, Peron vai entrar. Marcos Pache, meu querido amigo, aluno, colega universitário. Poxa, só gente aqui maravilhosa. Olha, quem quiser mandar e-mail pode mandar, tá? Estou esperando e estou à disposição para as perguntas que eu apenas pediria que fossem filtradas ou encaminhadas pelo Peron, que deve ter lido todas elas, deve ter anotado. E fico muito feliz aí pela acolhida calorosa que vocês deram. Tem alguém tentando... Obrigado, Kleber. Vamos ver... Peron, deu o ar aí do Recife. Se não aparecer, olha, gente, infelizmente, aí eu vou ter que concluir. Aguardo um pouco mais aqui. Aqui outra pergunta interessante sobre as confusões entre João Cabral e Vinícius de Moraes. Eu vi também que houve uma pergunta sobre Mário Faustino. São perguntas interessantíssimas. Eu podia ficar aqui mais umas 2 ou 3 horas conversando com vocês, também pedindo para falar sobre morte e vida, porque se depois de estudar 40 anos o poeta, se eu não pudesse falar pelo menos 1h30 sobre ele, seria um atestado de que eu li mal o poeta, né? Mas é tanta coisa que aparece e que me provocativa na pergunta de vocês, que eu ficaria aqui o tempo todo. Ana Lúcia Machado está pedindo para eu aguardar mais um pouco. Sim, mas agora eu estou na dependência do Peron entrar e dar o encaminhamento. Se ele não conseguir por alguma razão, aí a gente conclui, mas, como eu disse, eu predisposto aqui a continuar esse diálogo com vocês através do meu Facebook, tá? Através do meu e-mail, enfim, eu sou uma pessoa de fácil acesso aqui nesse mundo da internet. Ok? Então, estamos aqui esperando alguém solicitando uma indicação de biografia de João Cabral. Uma delas, eu creio que esse ano vamos ter boas novidades, né? Há uma biografia, uma fotobiografia também sendo feita de João Cabral,
e, no que me concerne, eu preparei uma edição inteiramente revista e nova da Poesia Completa de João Cabral, que vai sair pela editora Alfaguara. E nessa nova edição, nós vamos ter simplesmente perto de 50 poemas inéditos de alto nível de João Cabral. Isso é uma coisa espantosa. Tantos anos depois da morte do poeta, de repente nós descobrimos um tesouro, que são esses 50 poemas inéditos, completamente inéditos, e que vão surgir nessa edição, junto também com um livro inteiro que eu considero mais ou menos inédito, que é A Casa de Farinha. Assim como ele passou a vida inteira tentando e não conseguindo escrever as memórias prévias de Jerônimo de Albuquerque, ele passou uns 30, 40 anos da vida tentando fazer um outro auto. Ele escreveu o Auto de Natal Pernambucano, Morte e Vida Severina, escreveu o Auto do Frade, que é um livro belíssimo, narrando o último dia de vida, né, de Frei Caneca, o dia em que ele foi fuzilado, e tinha a intenção de escrever um auto chamado A Casa de Farinha, que é onde as pessoas levavam a mandioca, né, para ralar e transformar ali na sua farinha para ser vendida depois. E essa casa de farinha, ela ia ser vendida. E era o último dia, então, que pessoas de várias extração social para lá se dirigiram e começaram a contar as suas histórias, né, as suas vidas. Era um poema que já tinha, segundo João Cabral me contou, toda a cronometragem estabelecida. Tantos minutos para uma pessoa, tantos para uma mulher, tantos para o dono da casa, tudo arquitetado. E ele fez vários esboços, micropoemas que integrariam essa casa de farinha. Em 2013, pela Alfaguara também, a filha dele, Inês, num grande esforço, fez uma edição facsimilar. Ela pegou esse caderninho da Casa de Farinha e fez uma transcrição. É um trabalho de alto mérito, mas digamos que havia muitas pedras nos garranchos do João Cabral e que tornavam praticamente ilegíveis muitos trechos manuscritos. Aí, com uma paciência beneditina e seguindo a própria lição do João Cabral, do novelo, da linha, né, eu tentei desenovelar esse novelo e, felizmente, posso ter, digamos, o orgulho, a pretensão de dizer que consegui decifrar mais ou menos 90%, ou 95% daqueles garranchos praticamente ilegíveis que estavam no caderninho do Cabral. Então, de alguma maneira, vai ser um livro novo também, um livro em fragmentos, um livro incompleto, mas vamos dar ao público leitor, vamos devolver à literatura brasileira esse livro inconcluso e, sobretudo, os 50 poemas inéditos. E, na parte ensaística, como o Peron já antecipou, a Companhia Editora de Pernambuco, CEP, propôs, e eu fiquei muito feliz, uma reedição, agora realmente definitiva. Opa, Peron está aí? Mas cadê a sua imagem? Você não aparece. Deixa eu ver aqui, eu tenho que autorizar alguma coisa? Espera aí. Agora, Peron, você está aqui, mas não está aparecendo aquele pedido de autorização para entrar a sua imagem, tá? Bom, concluindo aqui essa história dessa nova edição, em 2014, a Cosac Naif publicou, como o Peron informou, publicou uma fala solâmina, que era uma versão ampliada da Poesia do Menos. E agora a CEP, do Recife, vai publicar uma versão ampliada de Uma Faca Solâmina. E eu considero realmente aí o ponto final, o ponto a que eu pude chegar no estudo de João Cabral. E esse livro vai se chamar, era o meu desejo que ele se chamasse assim já na Cosac Naif, João Cabral,
de ponta a ponta. Não só porque, ao estudo dos 20 livros dele, né, de ponta a ponta, de Pedra do Sono até Sevilha Andando, como também é uma tentativa de resgatar a importância do substantivo ponta na obra dele. E duplamente, não só como a ponta do novelo, aquele elemento da paciência, como também a ponta da faca, a faca solâmina, que é um símbolo muito grande da poética de João Cabral. Então, nesse livro novo, vai haver a reedição de todos os ensaios antigos, vai haver uma sessão muito interessante também, que eu não pude publicar como eu queria na COSAC e na IFE, que é um caderno de imagens de todas as primeiras edições de João Cabral, um outro caderno de imagens também mais discreto, uma entrevista com ele que não saiu em 2014, mas estava lá em 85, foi o meu primeiro encontro com Cabral em 1980, 6 horas de conversa. Então foi um depoimento maravilhoso que acabou meio esquecido. Também, diferentemente da edição de 2014, vai aparecer, vai ser editado a última entrevista que João Cabral deu, não, entrevista não, a última conferência que ele fez, conferência pública, para minha alegria, na minha faculdade de letras do UFRJ, num evento que eu organizei de grandes poetas, né? Ele encerrou esse curso, acho que encerrou também as suas manifestações públicas e digo, foi um dia entre todos que eu vi João Cabral sorrir, eu vi João Cabral feliz, como ele se sentiu bem com o calor de um auditório superlotado, de jovens estudantes, né? E ele, que é tão contido e seco, dessa vez não se conteve, e quando acabou ele disse, se eu fosse jogador de futebol eu dava uma cambalhota aqui. Você ouvir uma declaração dessa de João Cabral lava a sua alma, né? Diz que valeu a pena você se esforçar tanto para que essa poesia fosse reconhecida no alto patamar que ela merece ser consagrada. Então o livro vai ter isso, vai ter essa entrevista, enfim, e vai ter um artigo inédito em que eu examino a conturbada relação entre João Cabral e Carlos Drummond de Andrade. Começaram com uma relação de mestre e discípulo, passaram depois para uma relação entre iguais e terminaram, infelizmente, como 2 grandes mestres bastante distanciados um do outro, e eu procuro examinar um pouco, né, toda essa trajetória da relação poética e pessoal entre Drummond e Cabral, nesse ensaio inédito que vai constar do livro João Cabral, de ponta a ponta. Peron, se você não me socorre aqui e entra ao vivo, eu estou supondo que eu vou ter que encerrar aqui a transmissão. É isso mesmo? Você pode me responder? Opa, cadê o Peron? Não está aparecendo aqui? Gente, então, olha, obrigado aí por tudo, pelas perguntas, por acompanhar essa conversa e certamente há uma questão técnica, infelizmente, mas eu não consigo, onde é que eu aceito? Eu não estou sabendo como aceitar aqui. Eu aperto o nome do Peron, peraí, está aqui, aí eu clico no Peron. Vamos ver agora, atenção. Opa! Fernando. Sequinho. Tudo bem? Passo a palavra para você para concluir a nossa conversa. Pronto, aconteceu alguma coisa. Já congelou de novo. Congelou de novo, né? A imagem não deu para ver. Então, eu dou um tchau aqui para todos. Agradeço ao Peron essa oportunidade de estar com vocês e de conversar sobre a obra e a figura de João Cabral. E repito
o que eu disse, né? Que estou à disposição para responder tudo que foi perguntado, desde que o Peron tenha conseguido salvar essas perguntas, porque eu não pude anotá-las todas. E, se isso aconteceu, vamos continuar o diálogo para além dessa live aqui, tá? Um grande abraço a todo mundo e até breve, até qualquer momento. Obrigado, tchau, um bom dia.